אז אנחנו קוראים הקדמה לספר הזוהר, עמוד 449. Então, estamos lendo na introdução do livro de Zohar, o livro Kabbalah ao Estudante, página 142. O segundo parágrafo do último do mundo. O mundo e sua existência de 6.000 anos é como um Partsuf, que há 3 partes: Rosh, Toch e Soch, Habad, Hagad, Nehi. E o fato que está escrito 2.000 anos Tohu, 2.000 anos de Torá e 2.000 anos do dia do Messias. Porque os primeiros 2.000, que é a cabeça, Habad, as luzes estavam muito pequenas e eram consideradas a cabeça sem o corpo, que somente haviam as luzes de Nefesh, porque havia um valor oposto entre luzes e vasos, porque nos vasos a regra é que o primeiro vaso cresce no Parsuf no início e as luzes são o oposto, que as luzes se vestem no Parsuf primeiro. E nós encontramos que desde que os vasos superiores, estejam lá, ou seja, os vasos são Habad, somente as luzes de Nefesh se vestem lá, que são as luzes mais baixas. E o que escreve sobre os primeiros 2.000 anos, que é o total, e o segundo 2.000 anos, que é Habad, vasos de Habad, e as luzes do mundo se vestiram no mundo, que é a Torá. E disto foi dito os 2.000 anos do meio que foram da Torá, e os últimos 2.000 anos foi do Nehi dos vasos, e eles estavam vestidos no mundo este tempo com as luzes de Neshama, que são as luzes mais fortes, e esses são os dias do Messias. E também cada Partsuf individual com os vasos de Habad e Hagad até o seu Hazé, as luzes são ocultadas. E eles não iniciam a brilhar e ser reveladas o Hassadim, misericórdia, desde o Upper Hokmah, de Hazé para baixo, ou seja, em seu Nehi. E isso é a razão que anteriormente foi revelado os vasos de Nehi no Partsuf do mundo, que são os últimos 2.000 anos, a razão, a sabedoria do Zohar e a sabedoria da Kabbalah foi ocultada do mundo. Durante os anos do Ari, quando nosso tempo chegou à plenitude dos vasos de acima a baixo, a iluminação de Hokmah foi revelada e ocultada pelo Ari, que estava pronto e preparado a receber esta grande luz. E desta forma ele revelou as mais importantes partes do Zohar e da sabedoria do Kabbalah, até que ele colocou os seus predecessores para trás. E estes vasos não foram completamente terminados e ele morreu durante 5.000 anos. Como sabemos, o mundo não foi recompensado com a sua revelação, mas somente para os poucos que não podiam revelar isso no mundo. E agora, em nossa geração, agora que estamos tão perto para o fim desses 2.000 anos, agora a permissão foi dada para poder revelar, como está escrito nas escrituras do Zohar, em uma medida muito importante, que desta geração adiante, as palavras do Zohar irão ser reveladas mais e mais, até que toda a sua magnitude seja revelada. Ok, então estamos lendo. E isso está claro, não? Ele está dizendo a nós a história, como não iremos entrar em cálculos, porque em 5.000 anos, 332, quando o Ari passou estas luzes, de acordo com o Partsuf geral do mundo, nós iremos falar assim. Estamos no livro Kabbalah para o Estudante, página 140, item número 2 do Ari.
Não iremos entrar no mérito das primeiras gerações, porque estas são as regras do Partsufim e do mundo e das almas, e o mais puro é selecionado para penetrar no Partsuf, e foi selecionado primeiro no mundo, e as almas, e os primeiros 2 milhões de anos, eles não puderam receber as medidas de luzes, e há dentro deles, que é chamado Hagad Nehim. E depois, o que nós iremos, item 66 agora, página 142. Mantenha em mente que tudo há uma internalidade e uma externalidade, e o mundo, em geral, os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, eles têm a habilidade de trabalhar nas 3 linhas. Há uma relação entre o Rahim e Rahamim, entre luz e vaso. Podemos conectar com o vaso com o desejo de receber para ele se tornar como a luz. Em três linhas, como Abraão, Jacó e Esaú. E essas são as nações que o desejo de receber só foram construídas de acordo com as 3 linhas, com a medida de Rahamim, e também há uma internalidade em Israel em si mesmo, que é os trabalhadores com todo o seu ser e coração para o Criador, aqueles que fazem o trabalho ao Criador entre as nações do mundo, e sua internalidade, que são os justos das nações do mundo, e há uma externalidade, que é os rudes e perigosos entre eles. E entre os filhos de Israel, entre sua internalidade, que são recompensados com compreensões da alma e internalidade da Torá e seus segredos, e a externalidade, eles observam a prática parte da Torá. E também há uma internalidade a cada pessoa de Israel. O Israel por adentro, que é o ponto no coração. E a externalidade, que são as nações do mundo, o corpo em si mesmo. Mas mesmo que as nações do mundo nessa pessoa são considerados proselitas, porque, segurando a internalidade, eles vêm a ser como proselitas das nações do mundo, que vieram e seguraram a Israel. Mas não podemos esquecer que israelita e o judeu não é uma nacionalidade, mas uma tendência à razão da criação. Esta é a única forma que podemos medir em espiritualidade. Não há sinais físicos somente de acordo com a nossa inclinação. Item 67, página 142. Quando uma pessoa de Israel se dignifica a internalidade, vamos dizer, aquele que estuda a sabedoria da Kabbalah, e ele não é preguiçoso, mas atraído adiante, em direção à trepidação, ou seja, o Israel na pessoa, e a Sharkel, acima da externalidade que são as nações do mundo, o ego dele. Então, quando ele dedica a maioria de seu esforço para se resultar na internalidade, para dar o benefício à sua alma e se esforça para somente dar sustenência às nações do mundo, ou seja, o seu corpo nele, ou seja, trabalhando assim, a pessoa faz este ponto de Israel voar e subir acima desse mundo, porque a externalidade irá reconhecer e avaliar e reconhecer a absoluta força de Israel, ou seja, a razão da criação, e trazer todas as outras metas e trabalhos. É assim que somos atraídos, mesmo por dentro da pessoa, por dentro das nações, do mundo, não importa onde.
Resumindo, tudo é atraído pela direção em que a pessoa está sendo atraída. 68. Página 143. Não seja surpreso quando as ações da pessoa elevam ou declinam o mundo inteiro, porque essa é uma regra que não dobra. Porque dois iguais são como dois pedaços da torta. Todos os pedaços aplicam no particular também, mas as partes que é feita no completo, porque o geral pode aparecer somente depois que as internas partes podem ser vistas. Evidentemente, o valor de um ato, de uma parte, eleva ou rebaixa o completo. Isso irá clarificar a você o que está escrito no Zohar. Quando nós trabalhamos, nos esforçamos na sabedoria do Zohar, na sabedoria da verdade, iremos receber redenção do exílio. Você talvez perguntaria, o que o estudo do Zohar tem a ver com a liberação de Israel do Egito? Página 69. Rav. Ou seja, uma pessoa pode girar o mundo inteiro. Esse princípio do particular e do geral são iguais. É um conceito que não está esclarecido e em termos do geral e particular não é compreendido, mas em espiritualidade é dessa forma. É por isso que o poder em que um tem, a cada pessoa que está sendo direcionada à meta, pode cobrir todo o mundo. Sim. 69. Acima podemos compreender que a Torá também ela restringe internalidade e externalidade, como também ao mundo. Então, quando a pessoa trabalha em Torá, ele adquire esses dois degraus também. Quando alguém aumenta o seu trabalho na internalidade da Torá e seus segredos, a tal ponto, constrói a virtude da internalidade do mundo, que é Israel, para voar alto da externalidade do mundo, que são as externalidades das nações do mundo. E todas as nações irão dizer que Israel reina sobre eles, até que a realização das palavras venham e as pessoas tomam eles a seus lugares. E na casa de Israel irá ter a eles na terra do Senhor. E também, diz o Senhor Deus, saiba, eu irei elevar minha mão às nações e plantar trabalho nas pessoas, e as mulheres irão carregar seus filhos nos ombros. Rav, isso está falando de nossos amigos que estão enfraquecidos e não são capazes de continuar a correção. Então, claro, não há nenhum cálculo só aqui, porque ninguém recebe um despertar de acima para ter sucesso sozinho. Você está ouvindo, Niv? Mas, pelo contrário, ele deve carregar nas suas costas dele o mundo inteiro, porque o geral é igual. E se ele deixa o seu trabalho, o esforço e o cálculo e a resposta de por que o mundo inteiro está caindo por causa dele. Você está ouvindo, Gershon? Pare de dormir. Vamos retornar a ler. Mas se Deus perdoe, é pelo contrário, e a pessoa de Israel degrada a virtude da externalidade da Torá e suas virtudes, que tem a ver com o conduto das almas e seus degraus, e a percepção e o gosto da mitzvah de acordo com a vantagem da externalidade da Torá, que trabalha com a parte prática. E também, mesmo que a pessoa ocasionalmente trabalhe na internalidade da Torá e se dedica um pequeno tempo a isso, quando não é noite nem dia, como se fosse redundante, isso degrada
a sabedoria da Kabbalah no mundo, que é os filhos de Israel. Ou seja, isso aumenta o poder das nações do mundo à sua medida, e eles irão humilhar os filhos de Israel e não irá haver nenhuma união, Deus perdoe. Como a pessoa faz isso por ela mesma, ela prefere um desenvolvimento corpóreo ao invés de um desenvolvimento espiritual. E de acordo, todo mundo vem a ser contra esta pessoa. E isso faz as nações do mundo ganhar um poder maior de domínio sobre Israel. E os destrutores do mundo se elevam acima de sua externalidade, que são os justos do mundo, das nações do mundo. E eles fazem de tudo uma ruína de o que nossa nação tem visto. E você vê que a redenção de Israel e o elevar de Israel depende somente no estudo do Zohar e da internalidade do mundo, e vice-versa. Toda a destruição e declinação dos filhos de Israel é porque abandonaram a internalidade da Torá. Eles degradaram o seu mérito e fizeram bem redundante isso. O ponto aqui é simples. Se nós, Bnei Baruch, de acordo com o que estamos lendo, iremos nos conectar juntos e todo o mundo, poderemos mudar a direção do desenvolvimento do mundo de ruim, que é o que está ocorrendo a cada lugar e irá ocorrer mais e mais. Nós devemos crer que é possível. Olha o que está escrito. Mesmo uma pessoa. Melhores ainda se grupos puderem conectar. E é por isso que nós devemos prestar atenção a isso, é muito importante, e sentir. Ou aceitamos o que os cabalistas e o nosso Rav nos ensinou como um mandamento, ou que eles não são considerados estudantes. Tudo bem? Está claro? Há alguma pergunta sobre isso? Bem. De acordo com o que lemos, então não houve despedaçamento das nações, somente de Israel? Nós estamos despedaçados? Claro que somos nós que estamos despedaçados. Vocês já viram Israel se unindo? Não, somente pelo saco de amendoim que ele está segurando ali. Sim, não há uma consideração do que somente um grupo, somente um 10. Então, podemos explicar que o indivíduo e o geral é igual? Sim, claro. Se nós podemos conectar ao 10, este 10 pode cobrir todo o mundo com sua força positiva. E este 10 é considerado um indivíduo? Sim, este é um indivíduo, correto. Eu já penso assim, mas não é somente uma pessoa. Mas uma pessoa pode ser, quando ele pode subir acima, se elevar e unir, se juntar a outros. Sim, isso fica. Sim, ele escreve, mesmo na Torá, que ele trabalha na internalidade da Torá. Ou seja, ele dá 1 hora no dia, não importa dia ou noite, como... Eu sei de meus amigos, por exemplo, que estão ao redor do mundo. Eles não estudam 3 horas por dia. Eles talvez estudam meia hora, 1 hora. Talvez esse é o nosso problema. Eu não sei como explicar isso. Talvez você pode explicar. O que eu devo explicar? Que eles, os amigos, não estão ouvindo que temos que estudar 3 horas. Talvez se eles estudarem 3 horas, irá funcionar. Então, de hoje adiante, iremos ver este lugar cheio, hein? Pelo menos, coloque em sua cabeça 3 horas. Você fala o tempo todo. Então, eu não sei.
Faça o esforço, não uma convenção, mas 3 horas por dia nós temos que estar. Isso é o que eu creio, senão estamos perdendo o que você crê. Minha opinião, claro, é a sua opinião. Não. Conexão não é relacionado às horas de estudo. Eu não posso dizer que eles têm que estudar 3 horas. Eu conheço muita gente. Eu não sei, na Europa, talvez você conheça mais gente. Eu sei que nos Estados Unidos, estudar 3 horas e 1h30 depois, e depois viajar ao lugar que você estuda, depois 6 horas, nada vai sobrar da vida da pessoa e ele não poderá fazer nada. Ele irá trabalhar 9 horas no dia e depois ele tem que viajar 1h30 para chegar no trabalho. É assim. Este é o problema. Depende de onde você mora, mas a pessoa que mora... Você sabe como é na América. A distância e o que está ocorrendo. Na verdade, eu não posso obrigar tempos, horas, mas o desejo por conexão, sim. Havia a conexão europeia, conectar uma vez ao ano por 3 dias... Ao invés de todo dia por 3 horas, deixe ser então todo dia, o quanto ele quiser. Pelo menos isso. Quem não estiver fazendo isso, aí é onde o problema inicia. O que fazer com ele? Ele realmente está despreocupado. Mas também isso é ruim para a pessoa mesmo, e compreendemos que é um amigo. E ele está caindo de não estar conectado. Vamos dizer, ele não chega à convenção. Já acabou. Os cálculos agora já estão completamente oposto de acima. E ele não sabe de onde vêm as coisas. E não tem como recuperar essa perca. Sim, e as lições, as pessoas que estão aqui pela primeira vez. Ele escreve sobre recompensa e punição. Sim, mas ele diz que é importante estudar 3 horas por dia. Agora, novamente, compare ao que você quiser, um congresso. Ok. Então, qual é o significado de vir a um congresso? Como eu posso obrigar a pessoa 3 horas por dia? Eu digo isso, mas... Amigo, tá bom, mas qual é o significado da convenção? Que a pessoa vem e pelo menos conecta por alguns dias e se lava sua própria mente com isso e lava sua alma. A mente é lavada e a alma é elevada. Estas são coisas que não há medidas. A pessoa que adquire sua vida em uma hora. É por isso que eu espero que nós iremos chegar nesta próxima convenção. Vocês estão já se preparando a isso? É uma coisa séria. E também o mundo está nos obrigando de alguma forma a fazer isso. Tudo bem? Ok. Você queria perguntar já faz um tempo. Se depende do desejo para conectar, como que podemos fazer mais forte esse desejo? Quando lemos os materiais dos cabalistas, nos unimos aqui. O que mais que você quer? Você deve investir aqui. Sem você se despertar, porque você tem que ser sensível, querer. Tudo é de acordo com o que você quer. Tudo é de acordo com a falta. Tudo bem? Odessa. O que está ocorrendo na Odessa? No grupo da Ucrânia, aqueles que não puderem chegar no Congresso, podemos fazer um Congresso espelho. Se podemos nos conectar e atrair a luz com o grupo da Ucrânia, isso também irá melhorar no nosso desenvolvimento na Ucrânia.
Claro, todos aqueles que trabalham por adentro de seu povo, e eles irão causar avanço ao seu povo também. Eu não creio o que poderá ser feito aqui, mas a nação ucraniana, as pessoas que estão sofrendo tanto e estão passando por tantas mudanças, grandes mudanças, claro que eles irão se unir, mas não de uma forma egotística, mas de uma forma para que eles queiram se elevar acima de seus egos, se for possível. Organizar a eles dessa forma, irão ter sucesso grandemente. E não que eles irão subir acima das nações do mundo, mas eles imediatamente irão receber também, e todo mundo irá ser aceito como uma nação única e especial. É isso que eles estão faltando também. Resumindo, conexão é algo que todos estão faltando. Eu creio que temos suficientes forças na Ucrânia que, se houver, se eles puderem se conectar e fazer isso, porque há também o Estado que está causando a eles o Estado. Se eles puderem se unir-se um pouco mais, eles irão suceder de uma forma muito grande. Vão ser um grande exemplo. Rápido. Há um congresso espelho na China. Qual é o significado de um congresso na China onde amigos de Israel estão indo? Nós falamos sobre o método da China, sobre esses métodos do oeste, dos índios, para acalmar o ego. São morais que vieram desenvolvendo por milhares de anos na China, mas mesmo assim, para somente acalmar o desejo de receber. E ele não pode mais se aguentar por todos esses métodos éticos, e nós devemos trazer a eles também a se adaptarem a esta nação, a esta mentalidade, de acordo com eles. O método correto da correção, o quanto isso conecta ao que eles são, a filosofia dos chineses e, vamos dizer, daquele povo, deve ser feito. Agora, nós devemos trabalhar com isso. Se houver forças, eu quero poder fazer uma convenção lá, a organizar, a não me aproximar mais a eles, a começar a construir essa lista de materiais em que todos iremos trabalhar, como agora estamos fazendo na Europa. Você vê como estamos nos preparando os materiais na Europa. O que ocorreu ontem e anteontem são coisas muito sérias, porque o peso nos obriga a fazer isso. Então, a mesma coisa, eu creio, pode ser não menos na China ou na Índia, nesta região. Sim, talvez algumas doses. Resumindo, deve ser especial àquela área, àquela região. Tudo tem que ser de acordo com a área. Vamos dizer, talvez em um ano podemos preparar, podemos ver, para que eles possam iniciar a entrar, como na Europa. Nós estivemos na Europa por muitos anos, e na América, nos últimos 6 meses, com Trump e essas pessoas, quando há
mudanças lá dentro do país e na sociedade. E é por isso que lá também há lugar para isso. Por favor, qualquer que quiser ser um mediador entre nós e a China, por favor, eu estou de acordo. São grandes civilizações que já existem desde... Eles receberam a mesma... o caminho na época de Abraão. Ok. Iremos continuar com isso. Vamos deixar isso para a continuação, talvez mais tarde. Iremos continuar com esses extratos também. Você tem as suas coisas. Iremos continuar com a preparação para a convenção também amanhã. Algumas outras perguntas no final aqui, quem quiser. Terence. Par rapport à ce qu'on a vu sur le fascisme sobre o que nós falamos, o que nós lemos sobre o movimento fascista. Isso pode se despertar na África também? Ah, claro. Eu estou certo que já houve na África isso. Aqueles que estiveram no norte da África e em outros países, fascismo era respeitado em muitos países, mesmo que eles não eram em prática com as batalhas da Segunda Guerra Mundial. Mas é por isso, claro, nós podemos ver o quanto perto eles estão desse regime fascista na América do Sul, em Austrália. Estão bem perto. Não quero dizer que será por pior pelo pior, mas esta é a forma do desenvolvimento da sociedade. É natural o desenvolvimento da sociedade, como nós aprendemos. Depois de capitalismo e democratização, isso chega a nazismo. E de uma forma necessária. E não somente em países desenvolvidos. Você não pode dizer se é desenvolvido ou não. Depende o que você chama desenvolvido. O que? Que cada pessoa tem um carro, uma casa e trabalha na IBM e ele é desenvolvido, então. Eu não creio que depende de um desenvolvimento externo. Não. Conexão que é fascista, tudo depende dos vários níveis de conexão na sociedade. Pode haver sociedades que são naturais, bonitas na África. Ok, sim. A responsabilidade assentida ao Congresso é uma responsabilidade muito importante. Como que nós podemos, nos 10, organizar de tal jeito que cada 10 irá sentir que cada 10 está ali, que de agora adiante iremos nos entrar em pares como nunca antes. Nós lemos hoje, como Bala Sulama escreve, sobre o indivíduo e o geral são iguais. Nós devemos juntar mais materiais neste princípio e a expandir e estudar. O que é o indivíduo e o particular? E o geral são iguais. Um pequeno grupo é como nós,
como nós podemos influenciar toda a estrutura do mundo com toda a humanidade. Devemos aprender isso e disto iremos sentir aonde nossas forças estão. Sim. Dmitry de Kiev está perguntando, Rav, o que você pensa que é o melhor tipo de disseminação que precisamos hoje? Nós precisamos explicar ao mundo que perante eles, há essa conexão egoísta chamada nazismo e a altruística conexão chamada amor. Essas duas coisas, ou ódio, conexão pelo ódio, ou conexão pelo amor, um ao outro. A natureza nos está empurrando a conexão. E com isso, a tarefa diária. Ok, amigos, hoje conosco o grupo de expectativa 10 número 2, o 10 do Sul, Odessa, Turquia e Guadalajara. E estamos pedindo para cada amigo para filmar um clipe à Europa para unir-se a um. E mande esses clipes à União novamente. Cada 10 filmar um clipe para demandar eles para ser comum e mandar o clipe. Lahaim, amigos, anúncios, lição do Zohar. Você está convidado para a nossa lição do Zohar às 6:30 da noite com o Rav Lightman. Kabbalah, Congresso de Kabbalah na Alemanha, 25 a 27 de agosto. Com isso, tenham uma boa noite, amigos. במסך מפוצץ את הקיר שלי ושלך, זה מה שאנחנו נבחר לי.